A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou hoje novas medidas para combater as chamadas abusivas. As empresas que não respeitarem as novas medidas podem ser bloqueadas. A Anatel tomou uma nova medida para reforçar as punições contra o telemarketing abusivo. Muitos consumidores chegam a receber várias ligações ao dia. E muitas delas chamadas curtas, feitas por robôs, aquelas com duração de 3 segundos. A partir do dia 3 de novembro, vão ser bloqueadas por 15 dias as empresas que gerarem pelo menos 100 mil chamadas curtas por código de acesso ou 100 mil chamadas diárias, desde que a proporção para chamadas curtas supere 85% das ligações totais. A agência também determinou que as operadoras criem em até 60 dias uma plataforma pública para que o consumidor possa identificar a empresa titular que realizou a chamada, fornecendo razão social e CNPJ da empresa. Também vai ser possível consultar qual prestadora de serviços de telecomunicações foi contratada e o código de acesso. Uma vez por mês, a Anatel vai divulgar quais operadoras geraram mais chamadas curtas. A lista vai permitir à população vigiar os responsáveis por esse tipo de ligação. As empresas que descumprirem as normas poderão ser multadas em até 50 milhões de reais. Nos próximos dias, vai ser publicada uma medida cautelar com novas regras que vai valer até o dia 30 de abril de 2023. Pois é, Vinícius Serra, a gente espera realmente que essas novas medidas cheguem para tentar amenizar a situação do brasileiro. Na maioria das vezes, como eu já disse aqui, por diversas vezes, nós temos sido aí bombardeados por essas ligações, seja de manhã, à tarde ou à noite. Não importa, as operadoras continuam ligando de forma aí desproporcional à realidade. Realmente, se uma pessoa... Ontem, por exemplo, eu presenciei um fato, Vinícius, que uma pessoa já havia, inclusive, pago uma conta, já tinha feito um acordo e estava brigando porque o telefone já havia tocado mais de 15 vezes com a mesma empresa, oferecendo outros tipos de acordos. Ou seja, não tem uma organização e falta o respeito aí ao usuário. Pois é, Elias, é muito chato quando recebemos uma ligação e a gente corre para atender achando que é algo importante e é justamente um telemarketing oferecendo algum tipo de serviço, alguma cobrança ou algum outro tipo de contato, como por exemplo essas chamadas, né, que estão de 3 segundos, geralmente feitas por robocalls, por robôs, apenas para identificar o horário que a pessoa atende um telefone, para poder passar esse tipo de informação para algumas outras empresas, né, saber o horário que a pessoa atende mais o telefone e também saber se o número está ativo. Ao longo deste ano, né, de 2022, a Anatel tem tomado algumas ações para tentar diminuir essas ações contra o telemarketing abusivo. A identificação do 0303, por exemplo, né, no início dos números da chamada, para poder a pessoa já identificar de cara que é esse tipo de serviço. E em junho deste ano, no início de junho, a Anatel também tinha tomou uma outra medida que fez com que, uma medida cautelar que fez com que as ligações realizadas por robô, essas de 3 segundos, fossem diminuídas, né? Isso ocasionou muitas situações. A gente já pôde observar uma redução grande nesse tipo de chamada por conta dessa medida cautelar. Na semana do dia 5 até 11 de junho, foram realizadas 4 bilhões de chamadas curtas, um total de 6,33 bilhões. E na semana do dia 4 ao dia 10 de setembro, alguns meses depois, esse número foi reduzido para 2,31 bilhões de chamadas curtas, um total de 4,7 bilhões. Então, já mostra que esses números vêm caído por algumas medidas adotadas pela Anatel. E após essa medida cautelar ter sido expedida em junho deste ano, os dados da agência apontam a redução de 1 bilhão e 500 milhões de chamadas curtas por semana, o que representa 43,38% do tráfego de chamadas curtas. Para a gente poder fazer um comparativo, se a gente levar em média as chamadas curtas realizadas nos 30 dias anteriores à medida entrar em vigor, é como se 13,8 bilhões de chamadas curtas não tivessem sido realizadas entre 12 de junho e 10 de setembro. Em 3 meses também, fazendo esse comparativo de junho a setembro,
que a medida entrou em vigência, foi constatado que os principais ofensores dessas chamadas foram empresas que ofereceram infraestrutura de telecomunicações para centrais de atendimento e também empresas de serviços especializadas em teleatendimento, de telemarketing e cobranças telecomunicações e também do setor financeiro, como bancos e empresas de crédito e cobrança de escritórios de advocacia. Ou seja, como eu disse, várias dessas ligações que a gente recebe, atende e a ligação acaba caindo, às vezes não é para oferecer um tipo de serviço, e sim para saber como que o consumidor, como que o usuário está usando o seu telefone móvel ou telefone fixo também, as ligações dentro das residências. Com essas medidas agora adotadas, é possível que as empresas diminuam ainda mais esse tipo de ligação e algumas pessoas possam ter um pouquinho mais de paz nesse sentido. Também é possível fazer o bloqueio dessas chamadas, né? Hoje existem alguns aplicativos para isso, para você poder fazer este bloqueio e não receber uma determinada ligação indesejada. Aí seu celular nem vai tocar mais. Mas é preciso continuar atento e a Anatel vai atualizando a cada vez mais que existe essa necessidade de diminuir essa cobrança abusiva. Elias. Vinícius, eu quero lembrar também aos nossos telespectadores que se você tem alguma dúvida em relação aos seus direitos, se precisa fazer alguma reclamação, no site gov.br/Anatel, repetindo para vocês, gov.br/Anatel, você vai encontrar as novas medidas que vão ser adotadas pela empresa. Você consegue também ver quais são aí, qual é a legislação, dados, regulamentos, quais são os direitos dos consumidores, enfim, todas as informações referentes às telefonias e às telecomunicações você encontra através deste site. Vinícius, muito obrigado, uma ótima noite para você.